Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas que estão ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva, você está ligadinho, conectado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para você que chegou aqui pela primeira vez, ou que já vem acompanhando, mas não é inscrito, se inscreva. Isso ajuda muito o nosso canal a estar crescendo, para a gente ganhar mais voz aqui no YouTube e visibilidade, tá, gente? E aí, para você que já é inscrito, que já vem acompanhando o nosso canal, ou para você que também não é inscrito, não deixe de deixar o seu like, o famoso, famigerado aí, joinha, não custa nada, é de graça. Vascaíno ajuda Vascaíno, dá essa força, deixa o like para o YouTube recomendar o nosso conteúdo. Vocês repararam que hoje eu comecei sem a vinheta, É o seguinte, eu quero mandar um abraço, gente, para o nosso seguidor aqui do nosso canal, parceiraço, grande amigo nosso aqui, que é o Marco Aurélio, o Marcos de Coritiba. Um abraço para você, Marco Aurélio, nosso amigo Marcão, nosso amigo Marcos aí de Coritiba. Tudo de bom para você, tamo junto, um casaca no seu coração. Álvaro Silva tá contigo, valeu meu mano, um abraço para você. Agora galera, antes da gente continuar falando do Vascão, segue a vinheta do canal Vascaíno desde sempre. Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina, tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Show de bola, Comecei um pouquinho diferente hoje, quarta-feira, fica aquele vazio no nosso coração, aquele espaço, aquela lacuna, do Campeonato Brasileiro que já terminou. Não temos mais futebol pra gente assistir na televisão brasileiro, Temos aí sim Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, mas Campeonato Brasileiro, efetivamente, Série A, Série B, Série C, não temos nada para assistir, mas temos muita notícia. Já peço para você ficar até o final do vídeo. Nós vamos falar aí de sondagem que Gary Medel vem recebendo, Lucas Piton também vem recebendo, Gabriel Peck pode pintar no Palmeiras, muita notícia, tá, gente? Ramon Dias e Emiliano Dias querem um contrato maior de 4 anos com o nosso Vasco. Vamos estar falando aí também sobre o aniversariante do dia. Vou deixar no mistério, não vou contar para vocês quem é. Vamos estar falando também sobre o nosso novo diretor de futebol, Alexandre Matos, que está trabalhando e trabalhando muito. Vamos falar um pouquinho sobre a situação de Felipe Coutinho. Vamos falar sobre a situação de Paulo Henrique, do lateral esquerdo Jefferson, do Atlético Goianiense. Vamos falar de um jogador especulado aqui no Vasco, gente? Um jogador chileno, Alexander Aravena. Vamos falar também de Tomás Rincon, que voltou a ser ventilado aqui no Vasco, volante do Santos. Vamos abrir aspas para Emiliano Dias. Vamos falar do filho do Gustavo Villani. Tem muita coisa, então acompanhe até o final o nosso vídeo. Já de antemão vamos começar falando então de Gary Medel. Galera, é o seguinte, Medel tem contrato com o Vasco até o fim de 2024, quer permanecer no Vasco, a diretoria do Vasco quer que ele permaneça. Ramon Dias e Emiliano Dias já afirmaram que Medel é uma peça fundamental nesse elenco cruzmaltino. Fato é que o nosso Pitbull já jogou num passado, outrora, no Boca Juniors da Argentina, um dos maiores clubes aí do futebol mundial, do futebol argentino. Fato é que o Boca, estaria interessado aí na contratação de Gary Medel, andou sondando aí, especulando como anda a situação do chileno aqui no Vasco, Mas calma. Até o momento a informação que a gente tem é que Medel fica no Vasco, ele quer cumprir seu contrato, quer jogar no Vasco mais uma temporada, talvez 2. O Vasco quer que ele permaneça, o nosso treinador que vai ficar também quer que ele permaneça, então muito remota a possibilidade de saída de Gary Medel. Já pegando o gancho, falando em possível saída, Lucas Piton vem sendo muito especulado, desde o ano passado, desde quando o Vasco contratou ele, que chove de times aí, sobretudo europeus, que vem sempre buscando aí especulações, sondagens sobre o nosso lateral esquerdo. Não é brincadeira não, é muito time. Por que isso? Porque ele tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e italiano, então isso facilita muito para ele trabalhar, para ele jogar lá na Europa. Ou seja, galera, Lucas Piton vem recebendo muitas sondagens. Nos últimos dias, 2 clubes europeus de um calibre aí maior estiveram procurando o Lucas Piton, mas até o momento nenhuma proposta aí concreta, nenhuma proposta foi apresentada, tanto para o Vasco, quanto para o atleta, segundo o Globoesporte.com obteve essa informação. Agora falando de Gabriel Peck
tem contrato com o Vasco até o fim de 2027, quer ficar no nosso Vasco, é identificado, é cria da nossa base, fez uma excelente temporada com a camisa do nosso Vasco nessa temporada de 2023. Fato é que saiu uma notícia aí de que Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, a gente não sabe se ele vai permanecer por mais um ano no Palmeiras, lá o treinador português, ou se vai deixar o clube palestrino. Mas uma coisa a gente sabe, que saíram notícias na mídia de que Abel Ferreira teria pedido, né, a contratação de Gabriel Peck, né, para presidente ali, a Leila Pereira, né. Aí o que acontece? O Palmeiras começou a especular, já começou aí a fazer sondagens por Gabriel Peck, inclusive no dia de hoje representantes do Palmeiras entraram em contato com o staff, ou seja, com empresários aí do Gabriel Peck em relação aí a essa possível contratação, mas até o momento nenhuma proposta foi feita de maneira oficial. Vale lembrar que o Vasco da Gama tem contrato com o PEC, o PEC com o Vasco e vice-versa. Segundo a gente apurou aí, saiu uns meses atrás, Gabriel Peck teria uma cláusula em seu contrato que se ele for deixar o Vasco da Gama para atuar em outro clube brasileiro, se eu não me engano, acho que ele não poderia sair do Vasco por menos de 70 milhões de reais, tá, gente? Então, se existir mesmo essa cláusula, né, a Leila Pereira e o Palmeiras vão ter que botar um dinheiro pesado na mesa aí para começar qualquer tipo de conversa com a SAF do Vasco e também com Gabriel Peck. Aí é só um gancho aqui de Lucas Piton que eu tinha esquecido. A gente detém 60% dos direitos do atleta, tá, gente? Dito isso, vamos falar agora do nosso treinador, Ramon Dias e Emiliano Dias. Ramon Dias, saiu a notícia no dia de ontem que ele aí já estaria palavrado com a diretoria do Vasco para renovar o seu contrato por mais um ano. Ele que atualmente tem vínculo até o fim de 2024, né? Tá tudo engatilhado aí para Ramon Dias renovar até o fim de 2025. Saiu uma outra notícia nas últimas horas de que, na verdade, Ramon e Emiliano Dias, pai e filho, pretendem permanecer no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama, até 2027. No caso, eles teriam proposto à diretoria do Vasco da Gama um contrato de 4 anos, né? Com isso, acredita-se que a diretoria do Vasco da Gama, junto à SAF, devam renovar o contrato de Ramon Dias até o fim de 2025, ou seja, por mais 2 anos, né? Haverá um aumento salarial no caso de Ramon Dias e sua comissão técnica. E no caso aí, se as metas forem batidas, né, Ramon Dias e sua comissão vão receber também um bônus, né? Dentro dessa situação de metas batidas, se ele alcançar algumas metas esportivas que seriam aí estipuladas em contrato, aí sim teria o seu contrato prorrogado até 2026 ou 2027. Vamos aguardar. Fato é que essa pauta, né, está na mesa, está nas mãos de Alexandre Matos, que já trabalha juntamente à diretoria do Vasco, né, para começar a ver aí renovação de contrato. Antes de eu continuar falando de renovações de contrato, possíveis chegadas, possíveis saídas do nosso Vasco, né, vamos deixar aqui os parabéns para o aniversariante do dia, né? Quem completa aniversário no dia de hoje é Ricardo Gomes, isso mesmo, nosso professor, nosso treinador campeão, Ricardo Gomes, que montou aquele time, que organizou aquela espinha dorsal daquela equipe que foi campeã da Copa do Brasil no ano de 2011, né? Então meus parabéns a você aí, nosso querido Ricardo Gomes, completando nessa quarta-feira 59 anos. Vale lembrar que o nome de Ricardo Gomes também ainda continua sendo um pouco ventilado, né, para assumir a lacuna, a vaga deixada pelo Abelão, por Abel Braga, né, para ser o novo coordenador técnico do Vasco da Gama. Vamos aguardar qual será o desfecho dessa situação envolvendo o Ricardo Gomes. Meus parabéns, professor. Galera, agora sim, né, vamos voltar a falar aí da pasta de futebol sobre Alexandre Matos. É o seguinte, galera, Alexandre Matos chegou no Vasco no Rio de Janeiro no dia de ontem, nessa última terça-feira, foi direto ali para a sede da 777 na Tijuca se reunir com os diretores do Vasco da Gama. De lá já foi conhecer as dependências do CT Moacir Barbosa, onde elogiou muito, gostou bastante do que viu, né? Inclusive você já acompanha umas imagens dele aí com a camisa 7, juntamente aí com o Lúcio Barbosa, né? Ele que conheceu aí a nossa estrutura, né, do nosso Vasco e gostou bastante do que viu, né, galera? Aí é o seguinte,
Veja um videozinho curto que o Vasco divulgou, já usando o Alexandre Matos como garoto propaganda, né? Falando pra gente se associar, usando o link promocional. Acompanha aí. Vascaínos, chegando agora para junto de vocês, com muito trabalho, construir a nossa história vitoriosa. A primeira notícia para vocês. Clique agora nesse link e faça o seu sócio gigante com um desconto especial. Show de bola, né, gente? Aí o que acontece? Diante de todas essas situações que a gente está falando aí de contratação, Alexandre Matos está debruçado na pasta de futebol, né? Já trabalhando de antemão na renovação aí de contrato de Ramon Dias, as cláusulas, todos os termos, né? E já logo na sequência vai cair em cima de outra lista aí, que é aquela lista de atletas que estão deixando o Vasco da Gama agora em dezembro de 2023, nos próximos dias, né? Que são eles aí, o goleiro Ivan, que o Vasco tem opção de compra, o lateral direito Paulo Henrique, que pertence ao Atlético Mineiro, que já já a gente vai falar do Paulo Henrique. A situação aí de Zé Gabriel, se renova ou não, Sebastião Ferreira, Alex Teixeira, né? Enfim, o zagueirão Maicon, né? Então, essa é a nova missão de Alexandre Matos, e aí sim, né? Logo na sequência, começar a buscar outros nomes para aí a gente reformular o nosso elenco. Diante dessas situações, atualmente, quem está representando o Vasco da Gama lá em Berlim, na capital da Alemanha, na reunião global da 777 Partners, é o Johannes Spurs, ele que é executivo da empresa. Então ele está representando o Vasco da Gama. Com isso, Alexandre Matos e Johannes Spurs estão constantemente se falando, trocando ideias, conversando, né? Um passando para o outro, que está acontecendo, porque essa reunião aí global da 777 pode dizer muito para a temporada do Vasco, dependendo do que o Johannes Spurs obter lá, juntamente a Josh Wander e a alta cúpula da 777, a gente pode ter ótimas notícias aí em relação ao investimento na pasta de futebol para 2024. Por isso, Alexandre Matos está muito alinhado aí com o Johannes Spurs, Lúcio Barbosa, nesse início de trabalho, né, já visando a montagem de elenco para a temporada de 2024. Diante dessa situação, um nome aí que ganhou muita força aqui nos bastidores do Vasco da Gama, nos corredores de São Januário, nos corredores do CT Moacir Barbosa, sobretudo nas redes sociais, né, seria a volta, né, no caso, a repatriação do meia Felipe Coutinho, um excelente jogador que infelizmente já algumas 2, 3 temporadas aí não vem jogando em alto nível como a gente estava acostumado a ver, aquele Felipe Coutinho do Liverpool, aquele Felipe Coutinho do Bayern de Munique, um lampejo ali no Barcelona, né, muito longe. Fato é que hoje, né, Felipe Coutinho pertence ao Aston Villa, está emprestado para o Al-Wahda do Catar. O contrato de empréstimo de Felipe Coutinho termina em junho de 2024. Com isso, né, o Vasco da Gama estaria sondando, estaria de olho ali, né, nessa possível contratação do atleta. Mas vale lembrar, gente, que Felipe Coutinho tem contrato com o Aston Villa, o clube inglês, até aí junho de 2026, ou seja, mais 2 anos e meio de contrato com o Aston Villa, né, que vive inclusive um ótimo momento na Premier League, que é o campeonato inglês. Douglas Luiz vem fazendo uma ótima temporada, o Aston Villa aí esses dias fez uma excelente partida aí, vencendo de um dos gigantes na Premier League, brigando ali jogo após jogo ali por vice-liderança, quiçá liderança, né? Se consolidando cada vez mais no G4 da Premier League. Então é difícil, né, que o Aston Villa abra mão assim de Felipe Coutinho de mão beijada. Até o momento, a informação que a gente tem, Felipe Coutinho ainda não se pronunciou em relação a isso, não falou nada em oficial. O Vasco da Gama ainda não o procurou também de maneira oficial. Essa situação, segundo foi aí tratada pelo próprio Alexandre Matos, né, ainda está aí saindo do papel, ainda estaria em estágio, né, embrionário, seria ainda um embrião, né, estaria ainda começando a surgir essa ideia de Felipe Coutinho no Vasco, mas a diretoria do Vasco vê sim com bons olhos essa volta do meia, né, a Colina. Mas a gente vai ter que aguardar qual será a vontade de Felipe Coutinho, se ele quer continuar jogando no mundo árabe lá no Catar, se ele quer retornar para a Premier League para jogar no Aston Villa ou em outro clube por empréstimo, ou não, se ele entende que já deu o ciclo dele no futebol europeu e quer retornar ao Brasil para vestir a camisa do Vasco, né, gente? A gente vai ter que aguardar também, sobretudo, a vontade do Aston Villa, que detém os direitos econômicos, né,
do Felipe Coutinho, e o Aston Villa pagou caro, né, para obter Felipe Coutinho. Então, se o Vasco fosse aí, exemplo, contratar Felipe Coutinho por empréstimo, né, seria um valor exorbitante de salário aí dependeria do Coutinho abrir mão do seu alto salário. Então a gente tem que aguardar, tá engatinhando ainda essa situação, né? Só que um panorama, né, o Felipe Coutinho tá com 31 anos, faz 32 anos agora em 2024, ele que é de 92, tem 1,72 m de altura, chuta com o pé direito, né, jogou 8 jogos na temporada, marcou apenas 3 gols, deu uma assistência, né, tá avaliado pelo Transfer Market pelo valor de 9 milhões de euros, algo em torno de 55 a 60 milhões de reais. Então esse seria o valor do Felipe Coutinho. Agora, virando a chavinha, vamos falar um pouco de Paulo Henrique, nosso lateral direito, emprestado pelo Atlético Mineiro para o Vasco da Gama. O seu vínculo de empréstimo termina agora em dezembro. O Vasco da Gama tem o interesse, né, até o atual momento, em permanecer com Paulo Henrique no elenco. Alexandre Matos já examina o nome dele, existe uma expectativa de dar um bom negócio, porque Alexandre Matos tem um ótimo relacionamento com o Rodrigo Caetano, que é o atual diretor de futebol do Atlético Mineiro, aonde o Alexandre Matos já trabalhou, inclusive, na montagem do time campeão brasileiro lá do Galo Mineiro. Fato é que o Rodrigo Caetano afirmou que até o momento o Vasco não procurou o Atlético Mineiro em relação a essa possível compra ou renovação de empréstimo do lateral direito Paulo Henrique. Com isso, né, o Galo Mineiro ainda não estipulou o valor pelo atleta aí da lateral direita, né? Então, ou seja, o que o Rodrigo Caetano afirmou? Como o Vasco ainda não procurou, né, a gente ainda não falou sobre valores. Com essa situação, clubes aí dos Estados Unidos, da MLS, teriam demonstrado interesse na contratação de Paulo Henrique. Vamos aguardar qual será o desfecho aí agora que Alexandre Matos está à frente da pasta de futebol em relação ao nosso lateral direito. Galera, falando agora do lateral esquerdo, né, o Atlético Goianiense, saíram algumas notícias de que o Vasco da Gama queria devolvê-lo para o Atlético Goianiense. O próprio presidente do Dragão, do Atlético lá de Goiás, afirmou, gente, que não foi procurado por ninguém do Vasco da Gama em relação aí a esse cancelamento de contrato, a esse fim de vínculo de empréstimo com o lateral Jefferson, tá, gente? Na verdade, Jefferson ainda tem contrato vigente com o Vasco, ele deve permanecer aí no elenco, vamos aguardar a decisão de Alexandre Matos, né? Mas, na minha opinião, muito estranha essa contratação do Jefferson aí. Vamos ver o que Alexandre Matos vai decidir, se vai mantê-lo no elenco, né? Ou não, se ele retorna aí pro Atlético Goianiense. Fato é que é um jogador que veio aqui pro nosso elenco apenas para malhar na academia e fazer coletivo, né? Fazer os treinos ali, o rachão, né? Para treinar contra o time titular do Vasco, porque ele nenhuma vez entrou em campo efetivamente com a camisa do Vasco. Ele apenas foi relacionado, ficou no banco, mas não teve nenhuma oportunidade. Galera, agora é o seguinte, hein? Gente, o mercado tá pegando fogo, mas muito, muito quente mesmo. A informação de momento que a gente obteve é o seguinte: o zagueirão Júnior Alonso, paraguaio, campeão aqui pelo Galo Mineiro, pelo Atlético Mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, ele que tem aí 2 títulos aí de campeão do Paraguai, campeão da Argentina também, tem 3 títulos aí de campeonato mineiro, né? Multicampeão, zagueirão Júnior Alonso. Atualmente está jogando no Krasnodar da Rússia. E é o seguinte, informação muito quente, que Alexandre Matos já negocia com o clube, com os representantes do atleta, para tentar aí um valor mais acessível para o Vasco da Gama. O Krasnodar estaria pedindo algo em torno de 1,5 milhão de euros, valores aí traduzindo para o real, que seria algo em torno de 8 milhões de reais. Alexandre Matos já negocia diretamente com o staff do jogador, seus empresários, para tentar baixar aí esse valor pedido pelo Krasnodar da Rússia. Muito próximo de acertar com o Vasco, o zagueirão Júnior Alonso, ex-Atlético Mineiro, um grande jogador, na minha opinião, vai chegar para ser titular da nossa zaga do Vasco. Né, só saiu do Galo Mineiro porque o Galo precisava fazer um dinheiro e acabou sendo comercializado, mas tecnicamente tem muito a entregar. Ele é paraguaio, tem 30 anos, 1,85 m de altura, chuta com o pé esquerdo, tem contrato com o Krasnodar até dia 30 de junho de 2025, mas no caso aí mais aí 1 ano e meio, né? Não, 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio de contrato aí, vamos colocar assim. Jogou 24 jogos nessa temporada e anotou 2 gols. É um zagueiro que faz gols também, tá? Muito próximo de acertar com o Vasco aí, Júnior Alonso.
Daqui a pouco eu vou fazer outro vídeo, vou trazer para vocês os lances do Gustavo Scarpa, vou trazer para vocês os lances do zagueiro Júnior Alonso e vou trazer também os lances de Fernando. Isso mesmo, já pegando o gancho, virando a chavinha, o Vasco está muito próximo de acertar a contratação do volante Fernando, que atualmente pertence ao Sevilha da Espanha, joga lá na Liga, no Campeonato Espanhol, não vem sendo aproveitado, não é titular absoluto da equipe nessa temporada, ele que entrou em campo apenas 13 jogos com a camisa do Sevilha, já tem 36 anos, é brasileiro, volante, 1,83 m, uma boa estatura física, né? E tem contrato aí com o Sevilha até junho de 2024, né? Ele chegaria no Vasco da Gama, saiu uma notícia aí segundo o Almirante News, saiu aí de que ele chegaria em janeiro para assinar com o Vasco da Gama um vínculo de 2 anos de contrato. Se procede essa informação ou não, a gente vai apurar. Fato é que o Vasco está muito próximo de acertar com o zagueiro Júnior Alonso. Vem sondando também Gustavo Scarpa, que eu vou trazer os lances dele, já falei para vocês. E agora aí saiu essa notícia que estaria palavrado com o volante Fernando, que joga no Sevilha, chegaria em janeiro para assinar um vínculo de contrato com o Vasco da Gama por 2 anos de duração. Depois, também mais tarde, eu vou trazer um outro vídeo aí com os lances e a ficha técnica completa aí, falando da carreira aí do volante Fernando, tá? Então fiquem tranquilos que em relação a Júnior Alonso, Gustavo Scarpa e Fernando, vou fazer outro vídeo daqui a pouco para deixar vocês bem informados. Vamos dar continuidade aqui agora com o nosso vídeo. Bom, ainda falando do mercado da bola, o mercado da bola agitadíssimo, muito quente, saiu a notícia agora há pouco, né, de que o Vasco da Gama está interessado aí na contratação de Gustavo Scarpa, ele que já jogou no Palmeiras, jogou no Fluminense, está atualmente no Nottingham Forest, já despertou interesse, inclusive nesses últimos dias foi muito ventilado na equipe do Internacional, ventilado também no Atlético Mineiro, teve muito perto de assinar com o Galo Mineiro, mas não fechou negócio. Fato é que o Vasco da Gama agora começa a sondar a situação de Gustavo Scarpa, né? O Vasco está monitorando Gustavo Scarpa. Gente, eu só não vou conseguir trazer para vocês a ficha técnica e os lances dele, porque essa notícia saiu muito de última hora, no momento ao qual eu já estava gravando esse vídeo. Mas para o próximo vídeo eu trago para vocês os gols e a ficha técnica e alguns lances, né, de Gustavo Scarpa especulado aqui no Vasco. Vamos falar do jogador que está sendo muito ventilado aqui no Vasco, é um jogador chileno novo, tá? Que é o Alexander Aravena. Ele é chileno, joga na Laú, na Universidade Católica do Chile, é jogador também da seleção do Chile, passou por categorias de base da seleção chilena, joga também na seleção principal, obviamente, está começando a sua carreira como atleta profissional e também atleta na seleção do Chile, mas é o seguinte, ele que tem aí seus 21 anos, você já pode acompanhar alguns lances dele, ele é chileno, como eu já mencionei, tem 21 anos, tem 1,78 m, uma boa estatura, atua como ponta direita, atua como ponta esquerda e também joga de centroavante se for necessário, tá, gente? Tem contrato até 31 de dezembro, isso me chamou a atenção, ou seja, o contrato aí de Alexander Aravena vai até, só tem mais 20 dias com a Universidade Católica, né? O contrato está acabando, ou seja, ele poderia chegar no Vasco da Gama com custo zero, tá? Isso mesmo, ele poderia chegar no Vasco com custo zero, a não ser que aparecesse outros clubes interessados em contratá-lo, né? Aí pode haver um certo tipo de leilão. Ele, como eu já mencionei, é jogador selecionável da seleção do Chile, jogou 34 jogos na temporada, anotou 14 gols e 6 assistências. Então observe que os números de Alexander Aravena são muito parecidos com os números de Gabriel Peck, ele que joga como ponta direita e ponta esquerda. Na verdade, a função primária dele é ponta esquerda, tá, gente? Mas também faz a ponta direita se for necessário. 34 jogos, ele teve aí efetivamente participação em 20 gols, né? Então é uma média aí que ele participa de certeza, né? A cada um jogo e meio ele está participando de algum gol, seja fazendo gol ou dando assistência. Obviamente que a gente tem também que levar em consideração que ele atua lá no campeonato chileno, joga no campeonato ali que o nível de competitividade não é o mesmo nível do campeonato brasileiro, né? Ele está avaliado pelo Transfer Market pelo valor de 4 milhões de euros, algo em torno a 25 milhões de reais. Chuta com o pé direito, né? E jogou em apenas 2 equipes até hoje, né? Foi revelado pelo Nublense,
do Chile, né? E atualmente joga na Laú, a Universidade Católica, e jogou 3 jogos nessa temporada, né? Com a camisa da seleção do Chile, né? Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham aí sobre essa possível contratação, esse jogador especulado no Vasco da Gama, Alexander Aravena, que na seleção do Chile joga com a camisa 9 e lá na Laú joga com a camisa 18, né? Às vezes com a camisa 22 também na seleção do Chile. É um jogador aí, um atacante de lado de campo, bastante rápido, tem um bom 1 contra 1, né? Um cara que vai para dentro, rompe linhas, né? E tem faro de gol, né? Observem que ele tem bastante faro de gol, Alexander Aravena. Já que a gente falou agora do Alexander Aravena, vamos falar de outro jogador, que é o Thomas Rincon. Thomas Rincon, um jogador venezuelano de 35 anos, que estava na Sampdoria da Itália, né? O Santos foi lá, fez a contratação dele no meio do ano. Ele chegou, caiu como uma luva no meio-campo do Santos. Muita gente está falando, mas não presta, o Santos foi rebaixado e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ok, gente, o Santos foi rebaixado, isso a gente entende, só que uma coisa a gente tem que ser sincero aqui. Por exemplo, o goleiro do Santos, João Paulo, tudo bem que ele tomou aquele gol do meio campo, que era para ele estar dentro do gol, ele estava super adiantado contra o Fortaleza na última rodada. Mas é um goleiro que, se o empresário dele abrir a boca, ele acha vaga em vários times da Série A do Campeonato Brasileiro rapidinho. Outro exemplo é o atacante Marcos Leonardo. O empresário abrindo a boca também, ele acha vaga em vários clubes aqui da Série A do Brasileirão rapidamente. E agora a gente tem que ser sincero, a gente tem que parar com esse preconceito, parar de falar mal do cara, que é o Tomás Rincon. Não estou fazendo propaganda para o Vasco contratar ele, não estou dizendo que é o melhor volante do mundo, muito longe disso. Mas a gente tem que ter os pés no chão. O Tomás Rincon chegou, mudou a cara do Santos jogar no meio campo, o Santos caiu por falta de organização tática, por azar também. Eles tiveram várias chances ali de vencer a partida, não só contra o Fortaleza, mas os outros jogos antes ali, eles estavam melhor colocados na tabela do que o Vasco. O Santos caiu porque era para cair. Agora, Tomás Rincon é sim um bom volante. Querem ver um exemplo? O estilo de jogo de Tomás Rincon é muito parecido com o estilo de jogo de Gary Medel, tá, gente? É muito parecido. A diferença é que ele é um pouco mais alto, tá? E é um pouco mais ofensivo. Ele marca lá a saída de bola, sai jogando, é muito raçudo, tá? Então, para não ficar só no que eu tô falando, vocês já estão observando os lances dele. Ele é venezuelano, tem 35 anos, 1,75 m de altura, atua como volante ou meia. Jogou 16 jogos com a camisa do Santos, anotando 2 gols e dando uma assistência. Tem contrato até dezembro de 2024. Com isso, o Santos não pretende permanecer com o volante no elenco, porque o salário dele não é baixo, né? E o Santos vai ter uma queda brusca na sua receita para a pasta de futebol para a próxima temporada, uma vez que vai disputar a segunda divisão, os patrocinadores vão pagar menos, a cota de televisão é menor, enfim, tudo vai diminuir em relação à vida financeira do Santos. Com isso, Tomás Rincon estaria aí flutuando no mercado. Vários clubes aí vêm ventilando, e saiu agora há pouco à tarde que não só o Vasco estaria de olho nele, tá, gente? Mas o Bahia City, né? O grupo City lá que representa o Bahia atualmente, também está de olho, também monitora a situação do volante Tomás Rincon. Ele que já atuou no Genoa da Itália, jogou na Juventus da Itália, na Torino da Itália, jogou no Zamora da Venezuela, jogou também no Maracaibo da Venezuela, jogou no Deportivo Táchira da Venezuela, jogou no Hamburger da Alemanha, jogou na Sampdoria da Itália e atualmente está no Brasil. Observem, gente, que mesmo na Venezuela, que é um cenário aí, vamos dizer assim, com todo respeito, um cenário pequeno para os parâmetros do futebol mundial, ele jogou nos principais clubes na Itália, né? Ele passou pela Torino, pelo Genoa e pela Juventus, né? Não é qualquer um que joga na Juventus. E estava, né, anteriormente chegar no Santos, lá na Sampdoria, que é um time também muito tradicional do futebol italiano, da Série A do Campeonato Italiano, fez uma boa temporada, né, na temporada 21-22 aí a Sampdoria, né? Então, assim, a gente tem que tratar com respeito essa possível contratação, essa sondagem aí do Vasco da Gama. Álvaro Silva, mas o Rincon já tem 35 anos. Eu concordo, gente. O que acontece? Na minha opinião, o que eu penso? O Vasco poderia contratá-lo? Poderia. Só que o Vasco não pode contratar o Tomás Rincon e achar que resolveu a questão da volância. Agora, pensando que se o Medel for continuar jogando de zagueiro, Tomás Rincon é um pouco mais alto que o Medel. Na minha humilde opinião, eu acho que Tomás Rincon joga mais bola do que o Rodrigo, que pertence ao Vasco, que estava emprestado ao Vila Nova, que voltou para o nosso elenco.
Eu acho que o Tomás Rincon joga mais, com todo respeito, até esse momento, né? Do que o Cauã Barros, que é um garoto da base do Vasco. Hoje, Tomás Rincon chegaria no Vasco para jogar aí já tranquilamente no meio campo ali, juntamente com Marlon Gomes, com Jair. Enfim, essa é a minha opinião. Não estou dizendo que o Vasco deveria contratá-lo, mas é um nome sim para a gente ficar de olho, né? Mas existem outros volantes aí, né, de mais qualidade, mais novos, né, que o Vasco pode contratá-los, inclusive para vendê-los no futuro. Então deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Gostariam que o Vasco contratasse o Tomás Rincon? Sim ou não? É muito velho? Ainda tem lenha para queimar? Tem qualidade? Não tem qualidade? Deixa a opinião de vocês em relação aí a esse atleta nos comentários. Galera, agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho do Emiliano Dias, né? O nosso filho do treinador / treinador, né? Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, que trabalha no SBT Rio, Lucas Pedrosa afirmou, né, que ele tem contato frequente ali com o Emiliano Dias via Instagram. O que acontece é que o Emiliano Dias está sendo preparado pelo Ramon Dias, né? Acredita-se, né, que esse trabalho no Vasco da Gama deve ser o último trabalho da dupla, né, Ramon e Emiliano Dias, a dupla pai e filho, né? Segundo Pedrosa aí apurou junto ao próprio Emiliano Dias, ele está sendo preparado pelo seu pai dia após dia para seguir carreira solo, né, como treinador aí. Se for verdade, né, boa sorte a Emiliano Dias, ele tem tudo para ser um ótimo treinador, se ele pegar aí o conhecimento do pai dele, juntamente com o carisma dele e a maneira dele trabalhar, ele pode chegar muito longe. Aí dentro dessa situação, eu vou abrir aspas para Emiliano Dias, ele que concedeu entrevista via internet para a ESPN da Argentina. Falou também sobre a chegada aí de Alexandre Matos e também falou sobre tudo que ele vivenciou, né, com a expectativa da permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Decinos, Emiliano, ¿se quedan? ¿Se quedan en el club? No tengo ni idea. Está hablando ahí mi representante, la verdad que... Pero la verdad que estamos muy cómodos en Río. Sí. Pero nosotros tenemos un año más de contrato. Así que seguramente que sí. O sea, seguramente que sí, pero entiendo también no sé cómo viene de plata, pero con una plantilla más renovada, ¿no? Porque... si bien nos acomodamos nosotros la platea y vimos ese partido, es un equipo que necesita otra dotación de jugadores, ¿no? Que acompañen a Vegetti, que, bueno, en fin, supongo que Vegetti también tendrá que arreglar su contrato, pero digo, hablando de argentinos, ustedes y él, pero también a las aspiraciones que habitualmente pretenden ustedes, Ramón, van a pretender otros nombres, ¿no? Sí, el club va a hacer un esfuerzo. Por lo que venimos hablando ahí con el CEO y la gente del club. Trajeron un manager que es uno de los más reconocidos de Brasil también, un director deportivo. ¿De Palmeiras? Incluso está encaminando un poco. ¿O en Paranaense? Sí, Matos. El de Paranaense. Estaba Paranaense, pero también estuve en Palmeiras. Y los quieren todos ahí, así que la verdad que estamos contentos con eso. Y sí, el club se está proyectando a hacer un cambio, viene de un cambio grande que es ya permanecer en primera división, y la estructura va a cambiar. Ojalá que la podamos cambiar e podamos lograr coisa com o Vasco. Bacana, né, gente? Bacana, né? Agora, gente, é o seguinte, né? Gustavo Villani, como vocês já sabem, o filho dele é muito vascaíno. Gustavo Villani esteve em São Januário narrando a partida que foi disputada entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. O filho de Guga Villani estava na Colina Histórica torcendo para o Vasco, né? Aí, seguinte, o próprio Guga Villani afirmou aí nas redes sociais que o filho dele já teria ficado aí uns 3, 4 dias direto, né? Depois da vitória do Vasco diante do Red Bull Bragantino, usando a camisa do Vasco de maneira incessante, porque o filho do Guga Villani é muito vascaíno nato, é aquele vascaíno que gosta de comer um salsichão na barreira, né? Que gosta de torcer na arquibancada, que canta todas as músicas. Esse é o perfil do Guga Villani. Aí, a diretoria do Vasco da Gama mandou de presente para o filho de Guga Villani um quebra-cabeça, né, como você já pode acompanhar, com o escudo do Vasco, muito lindo esse quebra-cabeça que foi lançado há pouco tempo, diga-se de passagem, para ele montar, e no final acabou que Guga Villani, a esposa dele, né, os pais do garoto, né, acabaram ajudando ele a montar, como você já pode observar na foto, e isso aí rendeu bastante like, né, rendeu bastante meme aí na internet. Então, meus parabéns ao filho de Gustavo Villani por ser um garoto muito autêntico, muito vascaíno, e meus parabéns também a Guga Villani por fomentar esse amor do seu filho
pelo nosso Vasco da Gama. Galera, agora é o seguinte, falando ainda do nosso Vascão, mas agora do basquete, né? O nosso Vasco entra nas quadras logo mais, vai enfrentar a equipe do Pinheiros fora de casa, a partir das 8 horas da noite. Essa partida terá a transmissão da CRVG. Então, o nosso R10 Score Vasco da Gama viajou a São Paulo, joga fora de casa contra a equipe do Pinheiros, 8 horas da noite, nessa quarta-feira, com a transmissão da CRVG. Dito isso, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês de notícia nesse primeiro momento aí do nosso Vascão, falando muita coisa do nosso Vasco nessa quarta-feira, né, gente? É isso que eu tinha para trazer para vocês. Assim que eu tiver mais informações, eu obtendo mais informações, eu broto aqui, ponho a boca no trombone, falo tudo para vocês, deixando vocês bem informados com tudo, né, em relação ao nosso clube de regatas Vasco da Gama. E eu vou ficar por aqui e é sempre um prazer, sabe por quê? Porque enquanto houver o coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!